Então, boa tarde a todo mundo. Dando continuidade à série de encontros, o MAC Encontros Artistas, que é organizado pelo Museu de Arte Contemporânea, em parceria com o Grupo de Estudos em Crítica, Arte e Curadoria da ECA. Eu gostaria de apresentar o artista Vitor César, por ter vindo falar conosco. Obrigado pela participação, pela presença. E qual fala? Obrigado. Bom, então vou agradecer mais uma vez, agradecer ao museu, ao Fernando, ao Tadeu Chiarelli, que me convidou, e a vocês que estão aqui há mais ou menos meia hora esperando para ver falar do trabalho. Bom, então, sem demorar ainda mais, vou tentar aqui hoje apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, alguns projetos, algumas ideias também que me atravessam, algumas questões que me interessam discutir. Então, é algo bem aberto, assim. Fiquem à vontade também para perguntar durante o processo. Eu acho que isso pode ser até rico, assim. Então, assim, eu achei que poderia ser importante só ler esse textinho que eu mandei, que veio, né, no e-mail, que acho que ele tem algumas questões que hoje eu entendo, assim, quando eu comecei a produzir, isso não era muito claro para mim, mas hoje eu entendo que são importantes e eu escrevi isso no meu mestrado, então eu vou reler rapidinho. Se compreendo o mundo de uma perspectiva, respondo ao mundo a partir dessa mesma perspectiva. Para as múltiplas interpretações do mundo coexistirem, é necessário que tais respostas sejam constantemente negociadas. A vida em sociedade se organiza a partir desses entendimentos mútuos. Assim são constituídos acordos que, com o passar do tempo, definem contratos informais, normas de condutas ou leis que estabelecem as diferentes ordens sociais. Ainda assim, mesmo que existam ordenamentos que foram estabelecidos ao longo dos anos, em inúmeras situações, pode-se não estar de acordo com eles. Por mais que eu deseje acompanhar de maneira harmônica o fluxo da vida, as perspectivas particulares sobre o mundo podem entrar em conflito com a de outro indivíduo. Então, assim, é uma leitura muito simples de como eu penso essa ideia de resposta e que, para mim, é algo importante e vou retomar aqui durante a apresentação. Eu nasci em Fortaleza, e eu não sei se dá para perceber pelo sotaque ainda, não sei se eu estou perdendo, mas isso, de algum modo, eu acho importante trazer aqui, porque isso constitui também minha forma de responder ao mundo. Não tenho interesse em afirmar alguma identidade ou um regionalismo, não se trata disso, é só bom, aqui na verdade eu botei duas fotos. Essa aqui é uma foto a partir do apartamento que eu morei praticamente minha vida toda em Fortaleza, onde meus pais ainda moram. E aqui é uma foto da janela do meu apartamento aqui em São Paulo. Então, assim, a partir dessa ideia de uma resposta, assim, eu reconheço de que esse exterior, essa paisagem me constitui de algum modo, né? Eu não sou o que eu sou é constituído a partir disso também, desse espaço e de uma série de outras questões. Então, assim, enfim, o fato de ter nascido de Fortaleza me faz responder pela fala, talvez com um certo sotaque, e também seja mais fácil para mim, por exemplo, perceber que nessa foto do trabalho do Jimmy Durham, essa pedra parece com o mapa do Ceará. Então, assim, são coisas simples, mas que de algum modo fazem ver alguns significados de um modo diferente, né? E, de fato, é realmente muito parecido, assim, sabe? Então, assim, eu estudei arquitetura e não tinha muita noção de que eu gostaria de ser artista naquele momento, assim. Foi um outro modo que eu comecei a lidar com a arte. Quando eu comecei a estudar arquitetura, me interessei logo por questões da cidade, do urbanismo na faculdade e caminhei muito tratando dessas questões. Mas, no meio desse processo, compreendi que não seria o modo como eu trabalharia com aquilo não seria de um jeito, vamos dizer assim, tradicional. Assim, eu não tinha muito interesse em projetar uma casa, ou mesmo se eu fosse pensar
em planejamento urbano não faria um planejamento de uma cidade ou de um espaço público, alguma coisa assim. Então, comecei a atuar de um modo mais, vamos dizer assim, simples e incisivo. E já durante a faculdade tinha uma atuação na cidade, assim, já tinha interesse em de algum modo contribuir para alguma discussão. Esse momento, assim, foi fundamental porque foi um momento que inclusive eu fiz esse trabalho, chama Para Ver a Paisagem, é uma fotografia o trabalho, e foi um momento que eu compreendi que trabalhar com essas questões da cidade, que hoje eu leio mais com questões sobre um espaço que é público, envolveria um risco que eu relaciono com comprometimento na verdade, que tem a ver com essas respostas que eu falei. Seria responder por essas respostas, de algum modo. Responder pela resposta é uma expressão que eu li de um texto do Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo, né? E ele vai falar que responsabilidade seria você responder pela resposta, pela sua resposta, né? E isso eu achei muito bacana porque tira dá para a gente tratar de responsabilidade sem relacionar necessariamente com dever ou necessariamente eu até anotei aqui, com dever ou com disciplina, né? Assim, talvez a ideia de responsabilidade não precisa necessariamente estar ligada a uma disciplina, a uma passividade em relação a normas de conduta ou leis, como eu tinha falado naquele texto inicial, né? Tem a ver com essa resposta ao contexto e como eu respondo por essa resposta, né? Então, assim, essa ideia de responsabilidade, bom, enfim, para trabalhar com a cidade, você tem uma sensação inicial de liberdade, e a liberdade, eu não vou saber, eu não tenho nem um fundo teórico para poder tratar desse termo, que é super complexo, mas comecei a perceber que teria uma certa liberdade, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade não quer dizer qualquer coisa, ela está mais ligada com essa responsabilidade do que uma possível irresponsabilidade de tudo pode, né? Então, porque, de algum modo, eu tenho que negociar essas respostas com as formas de entendimento das outras pessoas, né? Então, tudo isso é a partir desse risco trata desse risco que eu estou falando, porque, de algum modo, você acaba se comprometendo, né, com algumas questões. Então, assim, durante esse momento, eu junto com outros amigos lá em Fortaleza, naquele momento não acontecia nada de arte, quase nada. Tinha alguns pintores e gravadores, o pessoal da xilogravura, que é super forte lá, mas de arte contemporânea não existia muita discussão. E aí nós começamos a trabalhar juntos, formamos um grupo na época, chamava Transição Listrada, e passamos a fazer ações que aconteciam na cidade, muito a partir dessas leituras de urbanismo e uma relação com a arquitetura. E aí um trabalho que eu acho que pode ser bacana trazer para vocês aqui, que foi feito junto com esses dois artistas, que é o Renan e o Rodrigo Costa Lima, eles são irmãos, chama Escadas, e é um videozinho que foi feito a partir de uma ação na cidade que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu... Oi. Não, não tem, assim, não. Transição Listrada. Até tem, mas é meio segredo, entendeu? Então, assim, para criar um mistério. Não. O vídeo é sem som mesmo. Bom, enquanto vai passando eu vou falando para também não é necessário talvez mostrar o vídeo inteiro, mas o trabalho ele é isso, a gente saía com escadas pela cidade
e ficava olhando o que é que tinha do outro lado dos muros, né? Fortaleza é uma cidade que tem muito muro. No caso de Fortaleza, assim, isso gera muita violência, porque, de algum modo, isso torna a cidade bastante árida. Talvez em outras cidades no país isso também aconteça, mas isso para a gente era muito forte e assim, você não tem muito para onde escapar. Assim. Lógico, em algumas regiões da cidade, isso não é em toda a cidade. Mas é aquela coisa. Alguns urbanistas, por exemplo, vão defender que é um certo tecido da vizinhança que pode ser muito mais, trazer, de algum modo, um tecido de relações da vizinhança pode trazer, de algum modo, mais segurança, vamos dizer assim, ou visibilidade, ou aproximações entre as pessoas e que aquilo poderia ser mais interessante. De fato, lá em Fortaleza, o muro é algo que é muito presente e, em algumas situações, é quase inviável você andar a pé pela cidade, porque porque a gente está falando, talvez eu tenha que contextualizar também outras questões, assim. Por exemplo, hoje em São Paulo eu me sinto muito mais, eu ando muito mais tranquilamente do que em Fortaleza. Isso pode parecer um discurso meio até de classe, assim, mas a questão não é nem essa, porque de fato Fortaleza é uma cidade bem violenta e existe uma certa paranoia lá no momento, sabe, de segurança e violência e tudo. E a gente, bom, enfim, é isso. E o trabalho ele lidava com essa ideia do muro, mas a partir de uma ação muito simples feita pela gente, né? Nos interessava pensar uma discussão sobre o urbanismo, mas já apontava para uma ideia de espaço público, e aí o espaço público para a gente já discutia de algum modo, não era exatamente o que estava ali fora, mas como agir ali fora, né, no espaço externo, vamos dizer assim, da cidade. Né? Então, assim, durante esse momento que a gente trabalhou junto, a gente teve uma atuação, eu decidi não mostrar muita coisa aqui, porque eu queria mostrar outros trabalhos, mas sobre essa atuação, a gente também tinha essas ações e, paralelamente, a gente criou um projeto que chamava Base, que era um espaço que agregava alguns artistas da cidade. A gente tinha, era um pouco precário, mas tinha um debate, tinha conversas, exposições, bastante intervenção lá. Assim, muitos artistas chegavam e propunham alguns trabalhos e a gente, durante 2 anos, tentou articular, de algum modo, uma certa dinâmica entre os atores ali, assim, tanto artistas como pessoas que estavam interessadas. Então, assim, foi um momento super rico. Eu acho bacana só fazer essa observação, porque na minha prática isso influenciou bastante, né? Porque essa resposta à cidade não foi dada só a partir dessas ações, né? Foram em outras camadas. Então, assim, continuando falando um pouco de Fortaleza, vou mostrar outro trabalho a partir de Fortaleza. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito quente lá, porque a gente está bem pertinho do Equador, até botei essa imagem para mostrar, são quase 4 graus, e a gente não tem estação do ano, o sol é muito forte, chegou ao ponto de um momento o governo do estado, nessa coisa de vender bastante o turismo do Ceará, garantir aos turistas que não iria chover e que, se chovesse, eles pagariam uma diária para o turista, né? Então, assim, é muito quente. E de algum modo, o sol também tem implicações na vida social da cidade. Por exemplo, o fato de ser sol o ano inteiro, quando chove, as pessoas gostam, né? O que pode ser um absurdo, mas tem até uma expressão que chama bonito para chover, que é quando tá nublado, as pessoas dizem que está bonito para chover. E no começo, na primeira metade do século passado, na década de 40, teve um episódio que ficou super famoso, que durante uns 7 dias consecutivos, ficou nublado, chovia de vez em quando, mas estava bastante nublado. E aí, quando o sol apareceu,
as pessoas que estavam na principal praça, Praça Ferreira, lá no centro da cidade, vaiaram o sol. Então, assim, realmente existe uma relação forte com o sol, né? Isso é, inclusive, motivo de uma organização da cidade, porque como a partir de mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, até umas 3, 4, é muito quente e o sol já está mais se pondo, as casas que estão de frente para o poente, elas são menos valorizadas do que as que estão... Isso já é uma coisa até antiga, assim. Lógico que hoje o pessoal faz prédios, bota vidro, ar-condicionado, acabou, né? Mas, assim, durante um tempo isso foi muito forte. E aí, no centro da cidade, as lojas que estão viradas para o poente, todas elas botam na frente da calçada, já na rua, um toldo. E esse toldo, esses toldos, eles ficam um do lado do outro, e são vários, às vezes fazem um corredor, assim, em algumas partes da cidade, assim, do centro, né? E aí eu fiz esse trabalho, que ele é apresentado como fotografia, né, também, que chama Retrato Paisagem, e são fotos que eu fui fazendo, né, minhas atrás do todo. Então, assim, são ações que naquele momento me interessavam muito, assim, que aconteciam na cidade. Não necessariamente quem estava ali precisava saber imediatamente que aquele é um trabalho de arte, mas também tinha uma preocupação de como trazer isso para um espaço institucional, vamos dizer assim, da arte. Então, eram vídeos e fotografias. Muitas ações também foram feitas sem nenhuma preocupação. A gente fazia, às vezes, o documento até meio precário, assim, a gente não tinha muita consciência. A gente estava começando a se entender como artista, né? Nesse caso, não, já tinha uma preocupação, mas enfim. Então, assim... Pode ser. Fica um tempo aí ou é só para foto? Não, é só a foto. É só a foto. Mas isso, de algum modo, organizava ali uma pequena ação, porque eu ficava um tempo, aí tinha uma pessoa que... Câmera é algo que chama uma atenção absurda, né? Parece que concentra assim, a atenção das pessoas. E aí acontecia ali de algum modo também, né? Aí, assim, continuando... Eu tentei trazer, na verdade, esses trabalhos que, de algum modo, lidam mesmo com esse espaço aberto. Eu tenho evitado, principalmente depois eu vim para São Paulo para fazer o mestrado, né? E acabei ficando. A cidade meio que me sugou um pouco. Então, assim, no mestrado foi um momento muito importante de reflexão sobre isso e essas ações, já quando eu cheguei em São Paulo, existia um certo momento assim, na arte, eu acho que de 2002 até uns 2006, assim, ou 2007, em que a ideia de intervenção urbana ficou muito na moda, assim, e grupos também. Só que, à distância de Fortaleza, a gente não tinha muita essa percepção. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que existia uma cena muito forte, mas o modo de trabalho era bastante diferente e a gente não se identificava muito. Principalmente com a ideia de grupo, assim, porque aí tem, sei lá, muitos coletivos e até acho que isso foi importante, assim, até para acabar um pouco o grupo, porque a gente não se encontrava nesse lugar, era um outro lugar, né? E tudo bem, assim, acabou tranquilo, mas parece que existia uma forma de categorizar esse tipo de ação, esse tipo de atividade, que a gente era um pouco resistente, né? Então, mas continuando esses trabalhos que acontecem, de algum modo, fora desse espaço institucional da arte, e isso eu acho importante trazer, porque um dos elementos que pensando a cidade, pensando na ideia de espaço público, um dos elementos que, para mim, ressaltou muito durante esse tempo de produção foi o cotidiano como um lugar mesmo, como um lugar de se pensar e se discutir, né? Então, eu sempre tive como eu vinha dessa prática, a gente lá fazia os trabalhos e não tinha um momento de exposição desse trabalho.
Existia uma preocupação também por conta disso, que em alguns momentos podia ser até uma certa ingenuidade, assim, por falta de conhecimento mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certa potência e que, quando a gente começou a trazer esses trabalhos para um espaço institucional, gerou um certo incômodo. Então, desse tempo para cá, foi um momento para mim também de reconhecer e compreender como esse lugar da arte, esse lugar de exposição, e como trabalhar com a ideia de cotidiano aí. Porque, a partir de uma experiência muito pessoal, assim, eu tenho percebido que, sei lá, uma galeria, um museu, um espaço como esse, ele parece, obviamente, ele tem muitas camadas de significado e que para uma pessoa que não tem muito contato com a arte, não se sente tão autorizada para responder como se as questões como se responde no dia a dia, sabe? Então, assim, isso era uma coisa que isso é algo que venho pensando e tenho trabalhado, assim, né? Então, assim, esse trabalho eu fiz em 2000. Assim, então, eu acredito, mas aí, assim, fica à vontade também para não concordar com quem estiver aqui. Eu acredito que o espaço de um museu, de uma galeria, um espaço destinado à arte. Ele criou uma série de aparatos, né, e como diz tem um artista espanhol, Antônio Muntadas, ele diz que é um espaço protegido da arte, né, que de algum modo, isso é uma longa história, né, assim, na verdade. Durante o século XX, de algum modo, criaram um campo mais especializado e que distanciou, de alguma maneira, a pessoa que não tem muito contato com a arte, distanciou essa pessoa do trabalho artístico, né. E eu tenho bastante interesse, eu acredito que muitos desses trabalhos, às vezes, sem essa moldura institucional, vamos dizer assim, tem uma potência muito forte, porque as pessoas podem responder a ele, assim, e eu acho que o trabalho é para isso. O trabalho não é para dizer, acho que eu não me identifico com a posição do artista que está aqui para dizer alguma coisa para os outros. Ele está aqui para conversar com o outro. Então, assim, muitas vezes quando o trabalho acontece num espaço, né, aberto e não vou dizer público porque a gente não pode dizer que qualquer espaço aberto é público, mas o espaço da cidade. Então, assim, eu percebo que as pessoas dão uma outra resposta, assim, se sentem mais autorizadas a responder aquilo mesmo. Eu não sei se tu concorda. Então, assim, lógico que a gente tem um exemplo agora e eu fico na verdade, por um lado, fico feliz, por outro, não. O exemplo da Bienal poderia ser um momento de discussão bem mais interessante, né, sobre a forma como se responde a uma interferência a um trabalho, por exemplo, né? Mas tu entendeu? Ficou claro? E aí, assim, então, assim, mas isso não significa colocar isso no lugar da crítica institucional. Não é isso. E aí, por exemplo, tem artistas que eu acho que trabalham isso de modo muito interessante, e aí uma referência para mim é o Félix Gonçalves Torres, que eu acho que ele consegue, de algum modo, mesmo dentro de um espaço positivo, trazer um pouco dessa dimensão e autorizar, de alguma maneira, a pessoa que chega na exposição. Ele até fala que então, assim, o que eu estou falando, no fundo, de estabelecer um espaço público, que seria, no sentido, um espaço político entre um e outro, um objeto e um outro, entre algumas pessoas, né? Então, assim, o Félix, ele até fala que quando ele faz um outdoor, que é um trabalho no outdoor, ele considera menos público do que quando ele coloca um cartaz numa galeria que pode ser distribuído, né? Porque exige uma tomada de posição do espectador, exige uma série de posições.
Então, assim, então só para deixar claro que isso, na verdade, não tem a ver com constitucional. Na verdade, é só pensar mesmo como o trabalho ele pode acontecer, de que modo ele é endereçado ao outro, qual o lugar que isso pode acontecer, porque nem sempre, talvez, o melhor lugar para aquele trabalho seja uma galeria, assim. Às vezes é o melhor lugar, o que faz sentido, é o que produz algum sentido, né? Mas às vezes não. Então acho que assim, são uma das questões que me interessam e me acompanham na produção. E aí esse trabalho que eu vou mostrar agora chama Desejo Comunicar com os Ele foi feito na Espanha durante um workshop que eu fiz com montadas. E foi um trabalho que foi feito até muito rapidamente, mas que eu gosto de mostrar porque ele me trouxe muitos questionamentos durante o processo. Então, assim, quando eu fui para a Espanha, foi naquele momento, não sei se vocês lembram que estavam barrando muito brasileiro lá. Acho que foi em 2008, né? Faz 2 anos, estavam barrando muitos brasileiros no aeroporto de Madrid e gerou aquele negócio na mídia, aquela confusão toda. E, obviamente, eu fiquei bem assustado, né? Eu falei, pô, não vão deixar eu entrar, não vão querer saber de mim e tal. Então, eu me preparei todo, eu já fui um pouco preocupado e me preparei com carta de recomendação, aquelas coisas, né? Porque, de algum modo, eu tinha sido convidado, quem estava pagando era a Embaixada da Espanha, essas coisas. Então, mas cheguei lá, tudo tranquilo. Antes de chegar em Santander, que foi a cidade onde aconteceu o workshop, eu fiquei uns 3 dias em Madrid, e aí já lendo jornal, via que a questão da imigração estava sendo muito discutida, existia um debate muito forte, as pessoas muito preocupadas com os imigrantes e tal. Tudo bem, aquilo foi ficando, né? Quando eu cheguei em Santander, foi justamente o dia da final da Eurocopa em que a Espanha foi campeã da Eurocopa. Então foi um momento assim super festivo. E aí eu assisti o jogo lá, no meio dos espanhóis, foi aquela coisa, já estava com alguns artistas, inclusive como Montadas estava acompanhando a gente. E aí ele começou a falar de como a bandeira da Espanha, durante um bom tempo, ela era entendida por uma geração, por exemplo, a geração dele, como uma apropriação do partido de ultradireita, mais conservador e reacionário, porque desde a época do Franco, assim, só esse grupo, assim, essas pessoas tinham orgulho, vamos dizer assim, de mostrar a bandeira e se vincular à ideia de nação e tal. Então, assim, para ele era super esquisito, mas ele via como de uma forma positiva o fato que as pessoas estavam ali ressignificando, os jovens estavam ressignificando de algum modo a bandeira, né? E aí beleza, e aí aquilo fui prestando atenção e comecei a perceber que na cidade toda eles estavam colocando bandeiras, ó, tem um aqui, como é que chama? Nas sacadas, nas varandas. E eu também comecei a perceber, olhando para essas bandeiras, que eles colocam muitas roupas para lavar nessas mesmas sacadas e também nesses que eles chamam de tendales, que são esses estendedores de roupa, na verdade. A arquitetura não prevê um espaço para aquilo e eles colocam na fachada, e tem bairros inteiros que você passa, as ruas são completamente cheias de roupa, né? Foi algo que me chamou bastante atenção e durante o processo do workshop existia uma proposta de que a gente fizesse um trabalho que acontecesse de algum modo na cidade, mas que poderia ser em forma de projeto, não necessariamente tinha que ir lá e fazer, mas eu estava já bastante motivado por todas essas questões e parecia me fazer muito sentido aquela ideia da bandeira, com o problema da imigração. E aí, quando eu comecei a perceber os tendales, ia ser um lugar... para mim, foi uma leitura de um lugar que institui, de algum modo, uma comunicação pública, porque não pelo fato de estar só para fora, mas que comunica, mesmo que involuntariamente, algo que é muito pessoal, que são as roupas das pessoas que estão ali penduradas, né? Assim, queira ou não queira, eu estou sabendo que o cara que mora ali, ele tem uma calça jeans e uma blusa, sei lá, rosa, não sei, uma calcinha, não sei que cor, né? Então, assim, existe uma
algo que talvez no cotidiano já esteja até um pouco mais adormecido, mas que para mim foi algo que desestabilizou um pouco. Então, assim, a minha proposta foi trabalhar a partir desses tendales, né, que eles chamam. E partiu muito da ideia de uma ficção de um cara que caminha pela cidade e identifica uma certa comunidade ali, porque as pessoas possuem o mesmo elemento em vários desses tendales. Então, você caminha numa rua e a mesma coisa se repete. A minha decisão foi utilizar toalhas, porque tem um desenho mais simples, não seriam roupas, então tem um desenho mais simples e que fariam esse percurso, entendeu? Assim, a pessoa caminharia para um olhar mais atento, você estaria vendo que de algum modo existe algo que liga aquelas pessoas ali. Porque, bom, enfim, são várias camadas, mas me interessava muito entender, pensar nessa ideia de algo comum, ou de comunidade, ou de grupo, num país como a Espanha, que tem que estava naquele momento barrando muito brasileiro pelo problema de imigração e também a cidade de Santander fica do lado do País Basco que é um problema sério isso lá, né? Se entender como Espanha, mas aí também tinha essa coisa da bandeira que ainda tentava pensar a ideia de uma nação por meio do esporte e ainda mais a comunidade europeia, que era uma comunidade de algum modo inventada. E aí isso foi uma informação que chegou do trabalho depois e que definiu bastante as cores que eu escolhi para ser as toalhas, né? E que fechou no final porque assim, Santander, aqui é um mapinha muito básico de Santander, assim, e é uma cidade portuária e aí toda a economia gira em torno do porto. E eu encontrei em vários lugares tinha coisa de bandeira, comunicação de navio e tal, e encontrei que a cor azul e amarela juntas significava desejo comunicar com os T, que depois tomei emprestado como título do trabalho. Bom, desculpa, voltando aqui, já estava passando, mas aí, assim, a ideia parecia muito clara para mim, mas eu tinha um problema que era fazer. E aí, assim, fazer isso me parecia, de algum modo, autoritário, porque tive uma ideia, e vou lá e faço, e beleza e tal. Eu acho que tinha uma discussão interessante, mas o que é que isso interessava, por exemplo, aquelas pessoas que estavam morando ali. E aí, assim, cheguei a cogitar várias coisas, tentar procurar grupos já existentes de imigrantes ou outro tipo de grupo, enfim, cheguei a cogitar algumas coisas, mas encontrei uma mulher que ela chamava... Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Mas ela era a presidente de uma associação de bairro que ficava numa região, essa região aqui, que é do lado do centro da cidade, que estava sofrendo uma superpressão por conta de especulação imobiliária. O centro da cidade é um lugar bem valorizado lá, e nesse bairro que eles moravam, era um bairro de imigrante, de prostituição, tráfico de droga, mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que moravam ali há muito tempo e que não tinham o menor interesse em sair daquele lugar. E as pessoas estavam se organizando ali para tentar fazer alguma pressão para se manter no lugar e não terem que ir para serem expulsos para outro bairro. E aí, quando eu encontrei eu cheguei a essa mulher por uma pessoa que me apresentou, ela viu o projeto e naquele momento ela super se interessou, porque de algum modo aquilo trazia alguma visibilidade para o bairro, e então, para mim, o trabalho fechou porque se estabeleceu uma outra relação ali, que era uma relação de uma outra troca, né? Porque eu tinha interesse em fazer esse trabalho, que de algum modo produzisse sentido a partir dessa diferença, e ela tinha interesse também que o trabalho acontecesse
por outras questões que interessavam ela e a comunidade ali, o pessoal que morava ali. E aí ela saiu comigo, batendo de porta em porta, conversando com os vizinhos, e a gente explicava o trabalho, e algumas pessoas toparam, outras não, a colocar E aí, bom, aconteceu em vários apartamentos. E aí depois era até interessante porque, além das toalhas, as pessoas começaram a botar algumas roupas e aderiram um pouco à ideia do projeto. Existia uma outra forma de convencimento que era dar a toalha de presente também, sabe? E aí algumas pessoas toparam também por isso. Mas a realização desse trabalho, para mim, foi muito importante porque eu vinha muito preocupado com essas questões de como atuar na cidade, como responder a isso e de que forma negociar esse tipo de trabalho, porque vinha muito crítico e muito preocupado com a atuação, de algum modo, autoritária da ideia de intervenção urbana, que, por mais que quisesse criticar a ideia de monumento, às vezes reafirmava essa autoridade, mas mascarado, sei lá, com outra roupagem, né? Então, assim, isso foi bacana porque foi uma experiência para discutir esse tipo de questão. Então, assim, o trabalho ele aconteceu lá. Eu nunca mostrei ele em outro lugar. Eu nem sei como seria para fazer isso. Tem uma pasta que foi com toda a documentação do processo, né? Aí pensei em mostrar para vocês também um outro trabalho. Na verdade, assim, aqui já é um outro momento que são trabalhos que procuram lidar de um modo mais forte com o espaço positivo a partir dessas mesmas questões que eu vinha trabalhando. Isso se dá para uma série de questões, muito pelo mestrado, porque eu vinha interessado em refletir sobre isso, pela experiência também da cidade, em São Paulo, que diferente de Fortaleza, não me convidou tanto a atuar do mesmo modo na cidade, só com o corpo e fazendo ações. Então, assim, existe um desafio de tratar dessas questões que envolviam questões do espaço público, mas num espaço, né, de exposição. Então, assim, na verdade, esse aqui foi um projeto que foi uma exposição que envolveu quatro trabalhos. Eu vou mostrar esses 4 trabalhos para vocês, mas eu acho bacana falar desse contexto da exposição, porque foi uma resposta também a partir do que eu escrevi no mestrado, de um modo mais prático, sobre noções, diferentes entendimentos de espaço público. Quando eu terminei o mestrado, na verdade, no final já do mestrado, já num momento super de autocrítica, né, do meio para o final, eu me dei conta que eu vinha idealizando um modelo de espaço público, muito por leituras de autores estrangeiros, e que aquilo não acontecia de fato na vida real. Então, assim, que a gente convive com diferentes modos de entendimento, que eles estão o tempo todo em conflito, e que não seria interessante escolher admitir como certo e tentar lutar por ele. Eu acho que, na verdade, isso é até uma perda de tempo, assim, porque se todos esses modos de acontecimento do espaço, de público e de espaço público convivem, eles produzem algo aí que é interessante. Eu acho que contradições que podem ser lidas de modo diferente. Eu acho que isso fica muito visível no Brasil, assim, porque, de fato, são muitas temporalidades que convivem. É a experiência também que eu tenho maior, né, de viver aqui, por isso que eu falo assim, mas eu não sei se está claro, assim, eu vou falando enquanto eu tenho um roteiro, mas eu vou falando enquanto eu estou pensando, e vou falando e vou lembrando também, assim, eu acho que isso é... Mas essas contradições, durante muito tempo, foram entendidas como
é como se essas contradições tivessem que ser anuladas, de algum modo, assim, tivessem que ser resolvidas. Isso foi um desejo de algo do pensamento moderno que era fundamental, assim, como solucionar essas contradições. E aí, no mestrado, li um texto do Hélio de Sica, que chama Brasil de Arré, que ele trata desse assunto, e ele fala de um modo muito simples, mas genial, assim, que é lidar com as contradições de um modo ambivalente, né, para poder transitar criticamente entre esses espaços. Então, assim, eu não posso chegar simplesmente ainda que eu tenha uma posição crítica em relação à ideia de monumento, simplesmente descartar essa ideia se, sei lá, se algum bairro, alguma cidade tiver interesse em fazer um monumento, por um desejo coletivo, assim. Eu acho que seria muito até arrogância, muito autoritarismo tentar falar, não, isso não é besteira, isso é bobagem, de um modo muito raso. Então, assim, eu acho que é importante compreender isso para lidar de um modo ambivalente e até uma atuação que produza... Porque, assim, essa diferença entre os contextos, entre os espaços públicos, eles não devem ser nem anulados, mas também não precisa ficar sendo enfatizados. Eu acho que é como essas diferenças elas produzem algum sentido, né? Eu acho que isso para mim, me parece um modo interessante de trabalhar. Então, assim, nessa exposição específica, eu procurei tratar desses assuntos no espaço positivo, mas lidando com diferentes noções. Não tanto quanto eu gostaria, mas foi como eu consegui responder na época. Então, assim, o nome da exposição chamou Sobrepostas, Permeáveis e Intercambiáveis, e ela possui 4 trabalhos, e apenas um deles ela aconteceu no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza, e apenas um desses trabalhos ele foi exibido no espaço de exposição. Todos os outros aconteciam no Centro Cultural, mas em espaço de passagem, na fachada. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui era um lugar que foi criado para, de algum modo, ao final, quando alguém chegasse na exposição, compreendesse o que estava se tratando ali. Porque alguns trabalhos eram até, de algum modo, invisíveis. Isso aqui só é uma fotinha que foi o convite. E aí eu botei aqui para mostrar. E eu entendi esse convite, ele chegava na casa das pessoas, era uma foto que não foi exibida, ela era entendida mais como quase um índice da exposição. Um índice de um livro seria um índice como uma imagem mesmo da exposição. E aí, assim, eu vou tentar fazer um percurso de um suposto visitante ao Centro Cultural na ordem de apresentação dos trabalhos, né? E aí, quando a pessoa chegava na fachada, se a pessoa está passando ali pela rua, não precisava nem entrar, tinha esse neon com o texto Centro Cultural e que pisca a letra no intervalo de uns 4, 5 segundos. Fica piscando Centro Cultural, Centro é Cultural. Esse trabalho também está agora em exibição aqui no Instituto Cervantes, na Avenida Paulista, na curadoria aqui do Roberto da Luiza, que tem aqui até imagens melhores dele aqui. Mas era uma primeira forma de abordagem da ideia de espaço público. Não, desculpa, não é abordagem de espaço público, mas de como estabelecer uma relação entre o trabalho e quem está vendo o trabalho, né? Ali, então, eram para pessoas que estavam passando ali na cidade e que nem sabia que aquilo ali era um trabalho mesmo de arte, assim, que era entendido como isso, né? Assim, são pessoas que estão passando ali e podem ou não entrar no Centro Cultural, e a coisa era para meio que se confundir também um pouco com a linguagem da fachada. Falar especificamente sobre esse trabalho, assim, eu até acho bem difícil, porque é um trabalho que já é texto e ele tenta condensar um pouco algumas ideias, então eu acho até... Mas, enfim, é inevitável comentar não só de uma condição de centro e periferia, mas o lugar da cultura hoje, como a gente lida com esse tipo de coisa, né? Um outro trabalho chamava Artista Público,
Esse é o trabalho que virou, esse texto também virou o título da minha dissertação, e vem de é uma frase simples, mas que para mim vem de um momento de reflexão, todo o processo do mestrado, de lidar com duas palavras que têm muitos significados, que é arte e público, né? Tem muitas leituras, e a criação dessa frase, ela na verdade pelo menos não tem uma intenção de criar uma afirmação, mas uma afirmação que coloque até mais dúvida em relação a essas duas coisas, né? Então, assim, que artista, que público, enfim. E aí ele ficou... Aqui eu não vou ter foto, assim, mas o Centro Cultural Banco Nordeste tem muitas coisas do banco que ficam nas paredes, então a ideia era meio que ficar esse tipo de letra para confundir com essas placas que tem lá de comemorativas e, enfim, de sinalização do lugar. E aí tinha um outro trabalho, que esse trabalho, ele ficava... Aqui, deixa eu mostrar aqui. Ele ficava nesse pátio interno do Centro Cultural, onde ele é utilizado como uma praça interna mesmo, assim, porque, como eu já falei antes, é muito quente lá, né? E no centro, quando dá meio-dia, as pessoas saem do trabalho para almoçar, e depois do almoço, quem está ali por perto acaba entrando porque tem ar-condicionado, fica mais ameno, o pessoal fica ali conversando, às vezes deita, dorme, fica naquela coisa, esperando um show que vai acontecer lá em cima. E aí, minha proposta foi colocar uma máquina de Xerox, e aí eu distribuí esses cartazes pelo entorno do centro, que dizia hoje grátis fotocópias com a palavra público. E aí tinha uma pessoa que ficava lá fazendo essas cópias e era orientado para fazer o seguinte, quem chegasse com algum texto que tivesse a palavra público, poderia fazer uma cópia, mas em contrapartida deixaria uma cópia comigo. Assim, eu tinha um interesse, eu estava... acho que quando você está no mestrado, você fica meio excessivamente focado, vamos dizer, paranoico com algumas questões, né? Então, assim, a ideia de público também, que já vinha no artista público, a tentativa de entender semanticamente, a minha proposta era meio que mapear um pouco as noções de público que estavam, que poderiam ser tratadas ali pelos visitantes do Centro Cultural. Então, assim, tem de tudo. É um trabalho que está em andamento ainda, assim, eu entendo isso como uma primeira etapa e num segundo momento, talvez até pensar como mostrar esse mapa, essa documentação e fazer uma segunda série, vamos dizer assim, de fotocópias para continuar um certo mapeamento. Então, assim, tem muito documento e o que foi interessante desse trabalho é porque não só as pessoas que chegavam lá para a exposição tinham que, eu quero participar, tem uma coisa meio assim, estimulada às vezes até, sabe, vamos participar. Tanto, até pessoas que estavam ali no Centro Cultural para ver, por exemplo, um show, e falavam assim, poxa, que bacana isso aí, estão fazendo cópia, tem um texto sobre esse assunto, então venham aqui para copiar. E óbvio, existe uma certa flexibilidade, assim, porque o cara tem um texto de 20 páginas e, sei lá, 15 tem a palavra pública, 5 não. Assim, eu não quero criar um problema, eu também queria, de algum modo, eu tinha interesse, então era tranquilo a pessoa poder copiar tudo. E tinha também, perto, foi interessante, porque perto do Centro Cultural tem uns cartórios que logo o pessoal descobriu, né, da máquina. Então, assim, tem documento, tem foto o que eu tenho de xerox de identidade, vocês não têm noção. Contrato, tem um cópia de contrato. Bom, aqui tem, eu coloquei aqui alguns exemplos, assim, desde coisas bem nada a ver mesmo, tipo, o cara pegou porque quis participar, não sei, botou passeio público, até esse caderno de concurso público do DERT. Um texto que fala sobre um público no sentido de uma audiência, até gente que fez isso aqui, eu tenho vários desses aqui, porque a pessoa foi lá para poder fazer cópias para distribuir, tá? Se utilizou desse serviço. Então, tenho vários desse aqui de audiência pública.
E acho que também algumas coisas que me interessavam na ideia de público aí, não só no mapeamento semântico da palavra, assim, era de estabelecer uma relação com a pessoa que vai ver o trabalho, um outro tipo de relação, e que muitas vezes não precisa nem ser entendido como um trabalho. Por isso que eu falei, assim, isso de algum modo se inseriu no cotidiano do centro e foi reelaborado, reaproveitado. Tem até umas que um cara desenhou, fez desenhos, assim, tipo, o cara vai pegar aqui e vai fazer, sei lá, fez quadrinhos, e enfim. E essa, cara, eu acho que umas 1000 cópias, algumas, muita coisa repetida também, assim, por mais que eu, no começo eu até fiquei um pouco incomodado, porque a pessoa que ficou lá, também existe, isso é muito interessante do trabalho, porque tem um processo eu não podia estar todo dia lá, né? Assim, inclusive eu estava vindo para São Paulo, então existia uma negociação também com essa outra pessoa que, de algum modo, como ela entende o trabalho, também já é algo que vai adicionando, assim, né? E tinha horas que eu via assim, poxa, tem muita gente que escreve público e faz escreve e faz. E que no começo eu falei assim, poxa, será que era isso, né? Assim, será que essa era a proposta do trabalho? O cara escreve qualquer coisa, mas depois eu comecei a me dar conta de que eu estava eu estava criando um problema pro próprio trabalho, porque na verdade era justamente o contrário, assim. Foi uma forma de entender, assim, como as pessoas lidam nessa situação, entendeu? Assim, isso é que eu acho que foi bacana do trabalho, como é que ele mapeia. Como é que se responde a isso? Assim? Existe uma coisa de tentar burlar, de tentar se aproveitar, e eu acho que isso se confunde muito com a ideia de público. Isso, para mim, fez muito sentido na hora que eu parei mesmo para olhar as coisas e ver direitinho como é que tinha sido feito. Então, assim, tem muita coisa, tem umas 1000 cópias, mas tem muita coisa repetida. E aí, assim, no momento de talvez mostrar isso, vai se reduzir um pouco, sei lá, para 700, talvez, cópias. E aí, assim, nessa exposição, finalmente chegamos no trabalho que era o trabalho de exposição, vamos dizer assim, né? Que era num lugar que ficava no lugar destinado à exposição, que chama Vocabulário para Repensar a Cidade. É um trabalho que eu já faço desde 2002. Eu venho coletando termos e expressões que dizem respeito à cidade, ao urbanismo, à arquitetura, mas que são encontrados principalmente no contexto da arte, né? E aí tem coisas, por exemplo, como, deixa eu mostrar, atos de arquitetura, arquitetura terrorismo, arquitetura tática, urbanismo mágico, arquitetura reativa, fábulas metropolitanas, colisões urbanas, arquitetura celeste. Então são termos que de algum modo tem um apelo midiático assim, mas que falam da cidade de um jeito bem, como é que eu posso dizer, sei lá, existe uma certa fantasia assim em alguns termos, né? Urbanismo mágico, arquitetura celeste. E assim, a apresentação disso são esses cartazes só com o título, né, com o nome do termo e o papel em branco. Ele fica lá em cima à direita, como no mesmo lugar como se fosse num dicionário e feito numa tipografia
chama Universe, que é que já se propõe ser universal. E num primeiro momento desse trabalho, eu já apresentei ele com as definições. As pessoas poderiam consultar as definições do que significava cada um desses termos, né? Mas, nesse momento, me interessava que fosse, de fato, apropriado do jeito que fosse, né? Eu acho que a ideia era que a apropriação desse termo pudesse ser feita, pudesse ser respondida de qualquer modo, assim. Bom, então, assim, os 4 modos de entendimento que eu procurei tratar aí, assim, e aí em relação a um público de arte, né, assim, seria, ou não um público de arte, ou como estabelecer uma relação pública do trabalho com as pessoas, seria essa pessoa que caminha pela cidade, passa a ter um trabalho na fachada, um que passa por ali pelo centro, nesse pátio interno, e vê lá o artista público, mas confunde com algo institucional do banco. Um outro que é o da fotocópia, que exige um outro tipo de participação das pessoas, né? Para acontecer, precisa que pelo menos uma cópia seja feita. E, no final, um modo, vamos dizer assim, mais tradicional de exibição do trabalho, né? Então, eram esses 4 trabalhos, e que aí, do lado daquela sala, tinha essa sala aqui, com as, vamos dizer assim, com as legendas. E aí foi feito um debate no primeiro dia, e tinha as legendas dos trabalhos na parede que de uma forma muito descritiva, não explicava nada não, só dizia assim que o Centro Cultural já tinha sido feito em Recife, que que artista público, enfim, eram coisas super práticas mesmo, né? Bom, quanto a essa exposição, era isso que eu tinha para mostrar. E aí, assim, eu não sei como é que está o tempo, assim, não sei se está... Eu tô falando, fico meio perdido, assim, mas está tranquilo? São 6h30 já? Tá 7, né? Não, então eu estou meio correndo porque eu fiquei preocupado com o horário, mas a ideia é mostrar esse trabalho aqui agora. Eu acho que esse é um trabalho que na verdade, está em andamento, é um trabalho que ainda não está finalizado, mas acho que é bacana trazer aqui até como uma forma de ter um retorno também, sei lá, comentários, questionamentos. Eu acho que é sempre um pouco... É sempre um pouco, talvez, arriscado, assim, você mostrar um trabalho em processo, mas acho que muitas vezes é bom para você saber como continuar também, porque muitas vezes a atividade fica um pouco solitária, então eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, mas alguns projetos é inevitável. Então, assim, esse trabalho aqui surgiu muito da minha pesquisa também de mestrado, mas aí eu entendo que foi uma outra resposta, assim. O mestrado para mim foi muito importante, porque ao contrário do que eu já vi algumas opiniões sobre a universidade como um lugar que seria impermeável a questões mais abertas e, enfim, como um lugar só da teoria ou alguma coisa assim. Para mim foi justamente o contrário. A experiência do mestrado foi fundamental, assim, para abrir um pouco até do trabalho. Foi uma experiência que fez amadurecer bastante algumas questões. Então, assim, me fez até produzir mais. Isso foi muito bacana. Então, assim, todas aquelas questões sobre trabalhos que aconteciam, mais ações na cidade, aquele tipo de coisa, eu tratei no mestrado. Eu acho que esse outro trabalho que eu mostrei para vocês, de algum modo, também partia de um momento ali. Isso aqui já é um outro passo a partir dessas questões, mas que para mim, eu vejo como um passo um pouco diferente, até no modo de acontecer o trabalho, no modo de pesquisa do trabalho.
é o seguinte. Não sei como começar, mas é porque são para falar de um trabalho assim que você nunca mostrou, é mais difícil, né? Mas eu não sei se eu começo pelo fim ou pelo começo. Talvez eu vá começar pelo fim. Acho que pode ser mais. Não, eu vou começar pelo começo. É o seguinte, quando eu estava pesquisando mestrado, eu cheguei em algumas questões de arquitetura que me interessavam, pensando principalmente como o entendimento de Brasil, espaço público no Brasil durante o século XX, esse tipo de coisa. E aí, um exemplo muito forte que eu encontrei foi inevitável, foi o edifício Capanema, que foi o Ministério da Educação e Saúde, que hoje é onde tem a Funarte, tem algumas instituições lá no Rio de Janeiro, que foi construído pelo Niemeyer, Lúcio Costa, com a consultoria do Le Corbusier, ainda tinha Burle Marx, ainda tem o Portinari, então assim, o negócio foi de peso, assim, né? E assim, o que me interessou, na verdade, porque eu já tinha estudado na arquitetura sobre o edifício, mas de um modo muito formal. E era assim que era trazido, pelo menos no meu curso. Foi só depois que eu fui me dar conta de que aquilo tinha sido feito, por exemplo, na época do Vargas, e que isso diz bastante coisa, né? Assim, talvez, segundo Mário Pedrosa, até isso só poderia ser feito, de fato, durante um regime mais autoritário, porque não é assim, não é qualquer hora que você faz um projeto, por exemplo, com a consultoria do Le Corbusier. Pelo menos naquela época era assim. E aí, tem uma história engraçada sobre o edifício, que é o seguinte: teve um concurso para fazer o projeto desse edifício, quem ganhou foi um outro arquiteto, e ele fez o prédio todo em estilo Marajoara, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço, mas é uma coisa meio com influência indígena, uma coisa meio assim. E aí o Capanema, que era o ministro na época, ele falou assim, beleza, você ganhou, está aqui seu dinheiro, mas não vamos construir, não. Eu não vou ficar para a história como o cara que construiu isso aqui, não. E era super personalista mesmo a coisa, era desse jeito. Então ele virou e falou assim, conversou acho, com o Vargas e tal, ele já tinha conhecia a galera, e falou, Niemeyer, Lúcio Costa, vamos fazer um negócio aqui que eu acho que teria mais a ver. Só que o processo é super complexo, né? Isso é super contraditório, enfim. Mas eles toparam, fizeram e foi construído. Então, assim, eu estava muito interessado nessas contradições, que eu já até comentei sobre essa ideia de contradição, e que é algo que a gente vive hoje, pelo menos enquanto artista. Eu acho que não é nem só artista, mas todo mundo vive essas contradições diariamente. Como você trabalha, se você em que contexto você trabalha, a que você responde, como lidar com algumas coisas que você nem concorda. Então, assim, como você responde a essas situações era o que me interessava. E nesse caso, o Mário Pedrosa, que escreveu muito sobre esses arquitetos, ele fala assim, que existia uma crença desses arquitetos que a forma era revolucionária, que ela podia fazer a revolução. Construir um edifício poderia revolucionar a sociedade. Mas não foi bem assim, tanto que muito facilmente o Vargas se apropria e faz isso de propaganda bem populista. É até não sei nem se é coincidência, mas se a gente for pensar bem, os murais do Portinari que estão lá, mural é justamente algo que é uma forma de trabalhar que pressupõe um pouco mais essa coisa do povo, e historicamente, né? Então, terminando de falar sobre o edifício, pesquisando um pouco mais, descobri que o programa de rádio A Voz do Brasil, ele foi criado também pelo Vargas nessa mesma época. E eu achei inacreditável, porque, bom, a Voz do Brasil, desde que eu sou criança, eu estou acostumado a ouvir meu pai escutar a Voz do Brasil, assim, e é obrigatório em todo o país, menos aqui em São Paulo, em algumas rádios, né? É o único lugar, eu acho, que tem algumas rádios conseguiram essa flexibilização que eles chamam do horário, né? Que podem transmitir em outro horário. Então, inclusive, aqui eu acho até esquisito. Quando eu chegar, eu achava esquisito, porque eu falava, poxa, 7 horas é a hora que... A sensação para mim sempre foi de que apagava um pouco as luzes ali,
aquela voz meio abafada, assim, uma coisa meio móveis antigos, sabe? Eu sempre tinha essa imagem de uma coisa muito sisuda, assim, e começava a Voz do Brasil, que vira quase uma ladainha, assim, porque tem gente que escuta, mas muita gente está ali só, né? É hora de desligar também o rádio, né? Porque está em trânsito. Geralmente é um horário nobre, né? Para propaganda de rádio. E aí, bom, enfim, e a Voz do Brasil foi criada pelo Vargas. Ele é o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul, está no Guinness. É uma conquista da Voz do Brasil. E aí eu comecei a me dar conta de que a Voz do Brasil... Eu fui pesquisar um pouco sobre o debate, existe gente a favor e gente contra, assim. Quem é contra, pelo menos o que aparece na mídia, quem é contra, principalmente são os donos de grupo de comunicação que estão a fim de vender propaganda naquele horário. Isso é o principal. E eles que entram com projetos de, sei lá, pressionam o Congresso para poder aprovar lei, para flexibilizar o horário, para poder, né? Por outro lado, quem defende a Voz do Brasil geralmente tem um discurso muito conservador, assim, no sentido de falar, poxa, isso faz parte da cultura brasileira e é algo que não pode se acabar, porque... Eu comecei a perceber que esse discurso ele está muito ligado, por exemplo, a um discurso de defesa, vamos supor, de um monumento. Então, assim, né, às vezes o monumento ele pode representar algo que talvez nem seja interessante para muita gente, mas fala assim, aquilo ali representou e tal. Então, assim, eu comecei a olhar para a Voz do Brasil como um grande monumento, na verdade, e que não se acaba porque virou monumento, assim. Então, desde então tenho feito uma pesquisa sobre a Voz do Brasil e tenho pensado... E pensei em fazer e ter uma proposta assim para lidar com isso, porque bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui uma outra imagem de como eu imaginei que esse trabalho de algum modo pode acontecer. Talvez mude, não sei, mas por enquanto estou pensando nisso. Eu só queria que vocês imaginassem uma projeção de um vídeo num lugar, numa sala, não sei, num lugar de exposição mesmo, mas com um microfone no meio da sala que está aberto e funcionando. Então, deixa eu... Eu vou... na verdade, um esboço ainda. Esse trabalho está sendo ainda editado, assim, eu estou trazendo mais para explicar mais ou menos como é que acontece. Mas a ideia é que...
Bom, deu um desconto, né? Porque ainda estou realmente... É que essa legenda, sabe quando a legenda de karaokê que vai acompanhando, assim, que seja isso, pode ser uma bolinha, exatamente, eu ainda estou vendo como é que vai ser, porque também pode ser acendendo, sabe, você acende amarelinho, assim, cada palavra, assim. A ideia é que seja feito assim, mas ainda está fora da minha capacidade técnica, então estou vendo ainda com um técnico como é que eu vou fazer isso, mas... Então, assim, a ideia é que tem essa projeção com o Guarani, né, que é a música da Voz do Brasil há muitos anos, desde o começo, se não me engano, e com textos que podem ser... a estrutura é uma estrutura de karaokê mesmo, assim, mas que não necessariamente tem uma combinação harmônica entre imagem, texto e música. A ideia é que seja um dispositivo de karaokê, mas... não necessariamente você precisa, né, acompanhar no ritmo da música, alguma coisa assim. E aí, bom, essas imagens foram feitas em Brasília e no Rio, que foram os lugares onde já abrigaram a Voz do Brasil, a rádio, né, que acontece aconteceu o lugar de gravação já foi em diversos lugares. Hoje é na Rádio Brás, em Brasília, mas já foi no Rio de Janeiro, em diferentes espaços também. E aí, deixa eu mostrar aqui. Tem até uma outra imagenzinha aqui para ajudar. Eu penso que, assim, essa sobreposição da voz, assim, bom, primeiro que é muita presunção. Eu acho que o título A Voz do Brasil já é muito forte, esse enunciado, A Voz do Brasil, pressupõe esse espaço público, uma coisa de todos. Então, assim, eu tinha muito interesse em como lidar com isso de uma maneira que não fosse justamente, lógico, de um modo crítico, mas não fosse também sisudo, assim, não queria responder desse jeito, assim, né? Até porque uma coisa que eu fiz foi também mostrar aqui para vocês. Eu visitei a Voz Brasil. E aí eu filmei um dia lá. Ah, desculpa, errou. Oi. Ah. Desculpa. São vários textos. Aí o que eu fiz? Eu passei um tempo no Rio pesquisando sobre textos e o que tinha sido veiculado na Voz do Brasil. E assim, óbvio que são quase 80 anos, é um negócio massivo, assim. Mas encontrei algumas coisas, umas em som que não era muito caro para reproduzir, assim, é caríssimo, assim. Vídeo também tem umas vinhetinhas que já fizeram sobre a Voz do Brasil, também é caríssimo, mas encontrei muito texto que eram transcrições. Teve uma época, eu acho que em 40 e pouco, eu não lembro agora, que eles faziam uns folderzinhos que eram transcrições de uns depoimentos de ministro, algumas coisas assim. Então, assim, eu fui, na verdade, selecionando alguns textos históricos, alguns, outros não, mas que pudessem ter algum significado para colocar aí. Mas eu acho que é bacana percorrer um pouco vários momentos, assim, sabe? Históricos, vários anos diferentes. Mas não um texto só, não. E naquele caso das palmas é porque, de fato, na transcrição tem palmas. Porque foi alguma veiculação de um pronunciamento, um discurso muito importante, essas coisas. Não. Tudo... Pois é, isso é uma questão... Porque, assim, quando eu comecei a editar esses textos, eu falei assim, putz... aquela coisa, né? Um desejo de muita gente, de artistas, de cineastas, tentar se distanciar e criar uma coisa pretensamente neutra. Que é impossível, né? Impossível. E o que eu tô começando a me dar conta é que talvez o mais importante não seja nem exatamente o conteúdo específico de cada um desses textos, mas trazer essa informação do jeito que ela vem para a gente no dia a dia, entendeu? É texto, assim.
eu acho importante manter essa camada, caso seja alguém se interesse, entendeu? Mas o texto ele vem como eu só consigo dizer assim como massa de texto, sabe? Assim como vem para a gente, assim. Mas tudo são fragmentos que eu tiro de textos que foram veiculados no programa de rádio. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fui para Brasília, eu conheci a editora da Voz do Brasil e eu filmei um dia lá. Da noite em Brasília. Vocês podem ver que agora a Voz do Brasil está em guitarra, em berimbau, em samba, tem forró, são várias adaptações, né? Bom, mas enfim, o que para mim foi muito curioso de visitar a Voz do Brasil é porque não tinha aquela cara escura, empoeirada que eu imaginava, de móveis antigos, era de fato esse negócio. E, assim, foi uma surpresa, assim. E é muito curioso porque eu não sei se isso faz tanta parte do cotidiano de vocês, mas assim, com algumas pessoas é quase um choque ver essas imagens, porque a gente não sabe como é, né? E aquilo é, de fato, no nosso cotidiano todo dia. Então, assim, mais para mostrar... eu estou mostrando ideias, coisas que estão construindo o trabalho, mas que estão sendo desenvolvidas agora, né? E mais uma coisa... Porque aí o que aconteceu foi que tem essa proposta de um desses dispositivos do karaokê, mas a pesquisa me mostrou muita coisa legal, muito material interessante. E eu comecei a organizar visualmente, assim... Ele está um pouco defasado, mas acho que pode ser bacana mostrar. Então, assim, são como se fossem desdobramentos. Assim, eu acho que o núcleo central do trabalho talvez seja vamos dizer, essa videoinstalação, karaokê, enfim. Mas tenho feito desdobramentos e anotações e visuais de todo o processo. O primeiro deles foi um cartaz que é em Brasília 19 horas, acho que é a frase, né? Eles até mudaram, querendo dar uma melhorada, tipo a guitarra, assim, eles botam agora 7 da noite em Brasília porque eles acham um pouco mais amigável, mas para muita gente é em Brasília 19 horas, né? E enfim, algumas imagens e textos que foram coletados durante esse processo de um modo, o design dos documentos, das coisas. Enfim, isso na verdade é uma organização visual, assim, e da arquitetura também, dos cambogós. Mas é isso, o trabalho é esse e acho bacana trazer, assim, porque é uma forma também de eu olhar para mim mesmo durante esse processo, sabe? Assim, e é bom, acho importante em alguns momentos ter essas situações. Mas é isso, queria agradecer e se tiverem alguma pergunta... Não sei se está muito tarde também. Bom, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Não, acho que está tranquilo. Eu queria perguntar, na verdade, você falou na sua fala, meio citou assim, uma reticência sua contra não, mas uma reticência em relação ao monumento, como algo, você não discorreu sobre, mas imagino e cubro que talvez seja referente a um caráter um tanto impositivo do monumento que você o qual você seja reticente e tal. E agora, no final, nesse último trabalho, ele é de uma forma mais evidente, assim, ele é um tema, né, que você está lidando com ele. E aí eu queria que você falasse um pouco, enfim, qual é o seu entendimento, qual é o seu entendimento em relação ao monumento, qual é a sua reticência em relação a ele e de que maneira você pretende tratar nesse último trabalho. Não, bacana. Não, bacana mesmo, porque realmente são coisas que me interessam pensar, porque
Assim, o monumento é como você falou, assim, existe um caráter impositivo. Tradicionalmente, o monumento ele conta a história de quem está no poder, né? Assim, ainda que possa ser por um discurso populista, falando, é para o povo, é para todo mundo, ele de algum modo ele conta a história dos vencedores, de quem está no poder, esse tipo de coisa. E o problema para mim disso é porque isso se confunde muito com a prática artística hoje que trata de ações ou de esculturas que estão na cidade, assim, porque o monumento, ele por pressupor contar uma história coletiva, existe uma certa reverência, um respeito que é reivindicado por essas obras. Entendeu? E eu acho que hoje, o tipo de cidade, o tipo de vida que a gente vive hoje, a dinâmica que é, assim, eu não sei se cabe mais você falar assim, vou botar que absurdo o cara pichar não vou nem dizer pichar, ou quebrar uma estátua que está no meio da rua, entendeu? Porque, de fato, será que isso produz algum sentido hoje com essas dinâmicas, né? Então, assim, acho que o monumento tem essa tradição assim de pensar a ideia de arte esfera pública, arte espaço público, e por isso que acaba virando um tema. Mas como eu falei, assim, eu já fui um pouco mais crítico, um pouco mais eu reagia mais a isso de um modo um pouco mais incomodado até, sabe? E como eu falei, eu acho que isso talvez seja até improdutivo, porque o bacana é a gente tentar transitar criticamente entre isso. Então, assim, a minha resposta foi justamente nesse trabalho, eu acho. Eu acho que a Voz do Brasil como um monumento, ou essas referências da arquitetura como monumento, como é que a gente lida com algo que tem uma tradição e uma história vinculada a um certo autoritarismo, sabe? Até a ditadura, porque a Voz do Brasil, para muita gente, está muito vinculada até à ditadura, que foi realmente muito utilizada na época da ditadura. Como é que a gente lida hoje com isso de um modo sem um rancor, sabe? Sem um peso. Por isso, eu acho que tem um certo humor assim também nesse dispositivo do karaokê que pode ser interessante para quem tá naquela condição. Como é que porque o karaokê é interessante você ouve uma música que tem um outro ator, tem outra pessoa ganhando dinheiro, tem outro tudo assim. Mas de algum modo aquilo eu me aproprio naquele momento é meu, assim, eu canto, eu que decido, eu faço, eu erro, sou eu, assim, que posso responder aquilo, assim, naquela. E eu fiquei muito pensando nessa que seria interessante a pessoa ter a possibilidade de responder a Voz do Brasil, né, do modo que quisesse. Tanto que para mim o trabalho ele nem precisa necessariamente que a pessoa vá lá e cante. Eu já acredito que o fato de você ver essa situação montada porque, por exemplo, eu mesmo talvez não fosse lá, porque eu sou um pouco mais tímido, assim, mas eu acho que a situação montada da projeção, a legenda e um microfone já indica essa possibilidade e você já cria a história subjetivamente ali, eu acho que, mesmo que você não vá falar, né? E acho que se eu estou tratando dessa ideia de público e isso, e monumento, isso necessariamente cai para uma discussão sobre democracia, eu acho que é até mais democrático, assim, permitir que não seja obrigatório, assim, que a pessoa vá lá e para acontecer, né? Mas acho que é isso. Não chega nem a ser uma pergunta, mas um comentário, assim, também não está muito claro na minha cabeça, mas no trabalho que você apresentou de Santander, né, pensando em relação a esse segundo, esse último A Voz do Brasil, se aqui você tenta questionar fazer uma crítica a esse caráter impositivo, um tanto autoritário e antiquado, né, do monumento na imagem da Voz do Brasil, que é extremamente datada, assim, por mais que exista esse eco de tradição, ele é tido como antiquado, né, assim, pela forma como é narrado, tudo isso. No caso de Santander é o oposto que você faz, você que tenta criar uma identidade, né, um lastro de identificação entre as pessoas e criar nem que seja de uma maneira subjetiva, enfim, claro. Mas há a pretensão de se criar um laço de identidade, de comunidade ali naquela cidade. E
E aqui é o contrário, né, com relação à identidade brasileira, né? Eu não sei. Não. É bacana tu falar de Santander, porque tu tem toda a razão, assim, existia isso, mas é engraçado, tem um processo sempre que eu faço muito de autocrítica, assim, e de fato lá foi muito essa criação de uma certa identidade, mas de uma posição inicialmente bastante irônica, sabe? Inicialmente. E foi muito bacana que o processo, você aprende muito no processo de trabalho, né? Isso é interessante, eu acho, que você trabalhar às vezes com essa abertura, assim. E por isso também, essa ironia vem muito, por exemplo, na escolha das cores, sabe? Mas o mais interessante, eu sempre acho bacana mostrar esse projeto, porque ele é como se fosse uma conversa, assim. Eu vim com essa ideia, com uma ideia preconcebida, assim, da relação do imigrante e tal. A cidade me responde de um outro jeito. Eu falo assim, poxa, não é assim. Então eu respondo com um trabalho que a cidade me responde de outro modo, entendeu? Assim, eu vinha com um pouco de ironia, um pouco de autocrítica também, mas aí quando surge uma situação que as pessoas têm interesse em se apropriar do meu trabalho, a coisa se relativiza total, né? Então, foi essa ideia da identidade, ela meio que foi uma resposta que a cidade me deu que meio que me desarmou, assim, sabe? Eu achei muito bacana isso lá. Foi muito bacana mesmo. E ao mesmo tempo, não sei, vendo as imagens, embora seja uma identidade que esteja criando ali, que seja subjetiva, não esteja se referindo necessariamente a algo que seja concreto, alguma identidade já existente, as cores dizem respeito à União Europeia, né? Assim. Pois é, total, é exatamente isso, assim. Tinha essa coisa da União Europeia, que era o principal, assim, e que depois também, como eu falei, assim, o fato de ter visto as cores de comunicação dos navios, isso aí é como se fosse, você vai confirmando algumas coisas, você fala, poxa, era isso mesmo, o caminho é esse mesmo, é uma outra camada, tanto que eu empresto o título, né, assim. Mas era isso. Até uma vez eu mostrei esse trabalho para um espanhol e ele ficou bem incomodado, assim, mas eu compreendo que esse trabalho também, eu mostro ele assim, sabendo que também existe algo aí em aberto que é como eu falei, assim, eu não estou aqui para falar assim, o que eu acho, eu estou colocando as dúvidas mesmo, as contradições e algumas questões que interessam. Então, assim, o trabalho também acontece um pouco nesse sentido, né? Existe um pouco dessa espera de uma troca, assim. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, eu gostaria de agradecer. Obrigado, Vitor, por ter vindo falar conosco. Eu que agradeço aí, pessoal. Obrigado pela paciência. Não sei se o meu foi um pouco chato, mas valeu, obrigado. Pô, cara, valeu, obrigado. Poxa, eu